Olá! Uma questão intriga a humanidade há milênios: a vida depois da morte. A ciência não consegue provar a existência da alma e muito menos do paraíso. E cada religião apresenta um caminho. Nunca se discutiu tanto a existência de vidas passadas e da reencarnação. Nesse fim de milênio, o ser humano está em crise e busca mais do que nunca o autoconhecimento. Com a gente hoje, 3 mulheres especiais que vão falar sobre esta e também sobre outras questões. Teca Jorge, parapsicóloga e sensitiva, junto com a escritora Janaína Vieira, acaba de lançar o livro O Preço da Liberdade, uma história de vidas passadas, de autoconhecimento e evolução espiritual. Rosana Beni, empresária de eventos. É de Rosana Beni o prefácio do livro O Preço da Liberdade, que tem como uma das autoras a Teca Jorge, que eu acabei de apresentar. E também com a gente hoje, Marina de Sabri, empresária do ramo têxtil. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada a você. Obrigada mesmo, Malha. Obrigada. Bom, a primeira pergunta: vocês acreditam em vida após a morte? Bom, eu tenho certeza que nesse universo imenso a gente não está aqui nessa fraçãozinha de vida se não tiver nada depois. Eu acredito piamente que alguma coisa deve ter e muito boa. Eu acho que o período que a gente está aqui é muito pequeno para esse universo imenso. Rosana? Eu acredito e muito. Eu acho que não tem explicação coisas que acontecem com a gente, situações que você às vezes acha que você não merece estar passando, ou algumas recompensas que você tem também repentinamente. E também uma experiência que você tem desde criança, situações até que no meu livro, no livro que eu escrevi o prefácio com a Teca, fui orientada pela Teca a ter uma resposta de muita coisa. Quer dizer, eu era meio perdida nessa história, porque minha família é muito religiosa, muito católica, nunca tocou nesse assunto até que eu conheci a Teca e comecei a me orientar um pouco e ler mais sobre esse assunto. Então, até dentro disso que eu falei, da busca do autoconhecimento, né? De quem sou eu, de onde vim, para onde irei, né? Porque o que eu estou fazendo aqui. Olha, você observa uma pessoa, todo mundo já passou por uma situação de um velório, de um falecimento. A vida, aquela luz daquela pessoa, não é só o movimento, é aquela luz, parece que acaba e torna-se um boneco de cera. Então não é possível que aquilo é só o corte dos órgãos vitais, é alguma coisa a mais ali. Tem que ter, né? Tem que ter. A gente acredita nisso. Teca? Olha, para mim, a vida após a morte é um objetivo bastante claro, até porque a gente, dentro do próprio dia a dia, a gente vivencia situações de pessoas que ou lembram de fatos ou se identificam com algumas situações específicas, o que não nos prova, mas que nos mostram que Deus, como dimensão infinita, Ele só poderia dar ao homem uma oportunidade de ele poder resgatar a vida dele e resgatar a purificação e até a elevação do seu espírito através de um outro estágio, que a gente pode até não chamar de vida após a morte, a gente pode chamar um outro estágio, uma outra dimensão, onde ele, através de aprendizados e de evoluções contínuas, ele possa resgatar isso. Então eu acho que isso é o grande universo de Deus, é a dimensão dele, é o poder dele dentro do nosso dia a dia, mostrando que cada situação que você está vivenciando é uma continuidade, né? E que é um dos temas do livro, até por conta de situações, porque eu acho que a gente deve falar disso de uma maneira habitual, não como uma coisa assim temerosa, nem... Eu acho que o homem, além de Deus, né, como cerceando o caminho dele, mas não aquele Deus que atemoriza, mas aquele Deus de bondade, que traz a identificação do eu, a identificação com o outro, a compreensão mútua, o amor mútuo. Eu acho que essa referência, como outra vida, como outro espaço, é extremamente importante, tá? E até comunicações que a gente, sonhos que tem por sonhos, né? Situações que as pessoas nos contam, às vezes. Uhum. Realmente, há muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas questões, muitas vezes sem explicação, né? Que a gente... sonho, por exemplo, há sonhos onde você tem revelações, que depois as coisas acontecem do jeito que você sonhou. Exatamente. Né? Realmente a vida é um mistério. A gente não tem explicação para tudo, né, Marina? É a grande graça. Esse questionamento por exemplo, de sonho ou das coisas do que acontece, né? Ou de você sonhar com alguma situação que depois acontece, tanto pode ser um sonho de uma premonição, um aviso, como as pessoas falam, como pode ser também um trabalho do inconsciente, elaborando as energias que durante o dia, eu digo assim, o nosso físico não dá tempo, às vezes, dependendo do tipo de atividade que você tem, ou de personalidade, ou de performance que você ocupa no dia a dia, de trabalhar todo, né?
as relações com o outro, relação afetiva com o outro, relação espiritual com o outro, e a relação às vezes até de agressividade, coisas de impulsos que a gente tem que se conter. Então, durante o sono, tanto você pode estar trabalhando isso, o inconsciente, está elaborando, e você ter o famoso déjà vu, né, que é muito comum, o déjà vu do momento, ou seja, do agora. Então, eu acordo e vem um pensamento assim, de eu estar vivendo uma situação, o que eu acho que eu vou viver uma situação e em seguida aquilo acontece. Ou pode ser uma revelação de algum estágio que você tem que buscar dentro de você. Então o sonho é uma coisa assim, bastante profunda, né? Uhum. Bom, a Rosana fala que realmente ela tem sonhos assim, sempre reveladores. Nós vamos falar mais sobre sonhos, sobre vidas passadas, já depois do intervalo. Aguarde. A gente volta a conversar aqui, entre outros assuntos, sobre vidas passadas, sobre sonhos, premonições, revelações. A Rosana Bene, que está aqui com a gente hoje, disse que sempre sonha, o que sonha normalmente acaba acontecendo. Já teve vários sonhos reveladores, né? Conta um pra gente, assim, importante. Eu estava explicando, Amália, às vezes eu tenho alguns sonhos que eu acordo, eu sei que foi um sonho, que foi uma bobagem, foi alguma coisa que eu curti durante o dia, ou que eu estava pretendendo fazer no dia seguinte, mas tem outras sensações, como... Eu nunca me esqueço, isso daí foi impressionante. Eu estava viajando numa situação, eu não sabia nem que época, depois eu fui ver pela característica da decoração, pelas cores vivas, pelo tecido de veludo que eu toquei, por uma pessoa tocando piano, uma situação tão clara que eu tive que pesquisar do século que era, século XIV ou XV, e era uma situação muito ligada a uma pessoa que tinha perdido um marido e um filho. E ela estava sendo ridicularizada numa festa, mas eu estava enxergando e quando eu olho, eu vejo aquela pessoa, a minha cara, e quando eu acordei assustada. Mas eu estava tão sonolenta que eu consegui quase escrever o que eu vi. Eu acordei, peguei um papel e escrevi tudo. Então eu acho assim, se existe outras vidas, eu não acho, eu tenho certeza. Agora, se a gente pudesse ser sempre orientada, disciplinada, com a ajuda de profissionais, como a própria Teca fala, assim, não faça regressão. Aliás, eu queria até que a Teca concluísse isso, não faça de regressão, porque tem muito picareta em toda a área. Principalmente nessa área de sensibilidade, de paranormalidade. Então, a Teca, a primeira coisa, não vá fazer uma regressão sem uma orientação de profissional que te prepara para depois da regressão, não é isso, Teca? Porque a regressão, ela imbui emoções que estão ligadas. Vamos dizer, eu sou uma essência hoje, mas eu sou essência daquilo que eu fui. Então essa essência corresponde a todo um conjunto de sensações, de emoções, de sentimentos, de dores, de perdas, né? Então você tem que estar, assim, tem que ser avaliada por um profissional para que ele possa dizer se realmente você está no momento de fazer isso. Ou seja, tudo tem que ter um sentido, né, ligado à espiritualidade. Nada é aleatório, né? Eu vou fazer só porque eu quero saber se eu fui rainha ou fui, né? Entendeu?